Paz do Senhor, queridos. Bom, numa data tão especial, né? Pensei que nós vamos trazer aqui para a nossa meditação. Então, o Senhor me colocou no meu coração um texto que é um dos mais conhecidos da Bíblia e até fora da igreja, né? Renato Russo fez uma música baseada nesse texto aqui, 1 Coríntios 13, e praticamente todo mundo conhece esse texto. Então eu vou ler aqui, os irmãos vão acompanhando aí, a partir do versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Querido Deus, em nome de Jesus, te louvamos por este dia tão precioso, comemorado no mundo inteiro, tão lembrado, Senhor, pelo mérito que têm as nossas mães, pelo prestígio que carregam, pelo amor que evidenciaram, ó Pai. Então nós agora, Senhor, prestamos a homenagem justa, digna às nossas mães, principalmente as da nossa família, família Campo Novo, e aqueles que estão agregados a esta família. E te pedimos a bênção para cada uma das nossas mães, que tem um desafio tão grande como ser mãe. E a tua igreja, Senhor, que seja edificada também em amor, e possa crescer e possa aprender do amor, e assim, Senhor, realizar a tua obra, que é uma obra de amor, ó Pai. Capacita-nos para ti mesmo e abençoa as nossas famílias, filhos, netos, todos nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, tem algumas versões aí, um pouquinho diferente, que fala caridade no lugar da palavra amor, né?
mas a versão correta é amor. O texto grego, essa palavra aí, amor é a palavra ágape. É uma palavra que significa amor, e um amor de Deus, né? Um amor que dá sem esperar em troca, né? Então esse é o texto, isso é o que diz o texto original. Também não só na palavra, mas no sentido. A Bíblia, João diz para nós que Deus, definindo Deus, ele fala: Deus é amor. E a expressão maior que nós temos de amor é de Deus, né? As mães realmente demonstram, por ser mãe, né, essa qualidade do amor, mas infelizmente o pecado, né, a degeneração do ser humano, a perversidade da humanidade que veio em Adão até nós, ela se manifesta em todas as áreas e em todos os níveis, e manifesta-se também nas mulheres, né? O Dia das Mães foi um dia criado, alguns dizem assim, né? Até o Dia das Mães não tinha esse negócio de dia, agora tem dia, todo dia é dia de alguma coisa, né? E quem começou foi o Dia das Mães. Então contam aí os historiadores que uma jovem lá na América, tendo passado por um acidente muito grave, um incêndio no lar, onde a sua mãe, para salvar a sua vida, ela entrou naquele incêndio, salvou a sua filha, mas ficou muito machucada, ficou muito queimada, né? Então, depois de passar esse episódio, a filha resolveu homenagear a mãe por ter salvado a sua vida. Criou-se aí então o Dia das Mães. E nós vemos muitas mães, né, nesse papel heróico de dar a vida a seus filhos, mas vemos também a perversidade também na maternidade, né? Todos os dias a gente vê até na própria Bíblia histórias tristes, né, de mães, e no dia a dia, no noticiário a gente vê também, né? Cada calamidade, cada coisa triste. Aquelas maternidades, aquelas mães que fogem da maternidade, né? Abortam ou lançam seus filhos recém-nascidos na lagoa, num saco de lixo, ou deixa no relento, num frio desse, abandonam as crianças. Ou como há pouco tempo agora, mês passado, uma jovem entrou em trabalho de parto num posto de conveniência, com 1 hora no banheiro lá, teve a criança, jogou a criança no lixo, saiu do banheiro, e ali naquele mesmo lugar, no posto de conveniência ali, bebia com os amigos e continuou bebendo até a madrugada. Isso demonstra que a perversidade do homem, ela atingiu todo ser humano, né? Inclusive a maternidade, inclusive as mães, que a gente esperava que fosse assim, intocável, né? Mas esse é o mal da humanidade, né? Essa perversidade que vem de Adão até nós, pela queda do homem, a queda do homem no sentido de cair no pecado, da desobediência a Deus, de viver em total rebeldia contra Deus. Então a nossa carne, a nossa natureza humana, por mais que nos esforcemos, ela está sempre em rebeldia contra Deus. Então, a gente percebe na história da redenção o tamanho do amor de Deus. Visto que nós, seus filhos, criados à sua imagem e à sua semelhança,
nós nos colocamos contra Deus, Ele demonstrando a nós esse tão grande amor, mesmo sendo nós rebeldes, perversos, pecadores, endurecidos de coração pelo pecado, Ele ainda manifesta o seu amor por nós. Ele manifestou o seu amor por nós, enviando ao mundo Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por nós, para nos ensinar um novo caminho que nós desconhecíamos, que é o caminho do amor, desse amor de Deus, mostrando para nós em Cristo Jesus, criando para nós em Cristo Jesus uma maneira de viver, e mostrando para nós em Cristo Jesus que não há maneiras diferente que nós possamos sobreviver. Ou vivemos o amor que Deus nos ensinou, ou morremos devorando-nos uns aos outros, né? Então o apóstolo Paulo, quando nos escreve esta carta, escrevendo aos Coríntios, quem conhece a carta sabe que a igreja de Coríntios era uma igreja conhecida por seus muitos dons, muitas virtudes, muitas qualidades e muita manifestação do Espírito Santo em dons espirituais. E o apóstolo Paulo, depois de elogiar a igreja, de falar de todos os seus dons, ele fala assim: olha, tudo maravilhoso, tudo bonito, tudo muito bom, mas eu vou mostrar para vocês uma coisa que é mais bonita, melhor, perfeita do que isso que vocês conhecem, do que isso que vocês têm manifestado. Ele disse aqui então em 1 Coríntios 13: eu vou mostrar para vocês que o mais bonito, mais forte, mais importante, mais relevante das virtudes, dos dons, é o amor. E ele até coloca aqui no texto claramente para nós, de que se você tiver alguma dessas virtudes, algumas pessoas possam ter essas virtudes, se elas tiverem essas virtudes, mas não tiver a virtude do amor, ele diz que simplesmente essas virtudes se reduzem a zero, a nada. Então alguém pode ser muito poderoso na revelação, na profecia, mas se não tiver amor, isso não vale nada. Alguém pode ser muito generoso a ponto de dar as suas riquezas, distribuir os seus bens, mas se ela não tiver amor, isso não vale nada. Então Paulo está dizendo, queridos, mostrando para nós aqui a relevância do amor. O amor é relevante. Amém? Aprenda isso. Nós precisamos saber disso, nós precisamos conhecer isso, nós precisamos viver isso. Porque a maioria de nós vive tão machucados, né? O diabo tem uma facilidade em machucar as pessoas. Tenho certeza que aqui nesse lugar mesmo, eu tenho certeza, tem pessoas de corações despedaçados. Tem pessoas que estão olhando para mim assim, com aquela cara de desânimo, porque não acreditam mais em nada. Estão endurecidos, congelados no freezer da incredulidade, por causa de que tem se machucado na vida, que tem sofrido tanto e não acreditam no amor. Perderam a qualificação, a qualidade de amar, até mães, inclusive as mães. Muitas dessas mães, talvez por causa dos seus companheiros,
A gente percebe isso, todo mundo sabe disso. Às vezes, por causa do companheiro, sofrimento com o companheiro, a mãe desconta no filho. Ou às vezes ela se apega mais ao filho para ficar longe do companheiro. E vice-versa, né? É um caminho errado que os pais tomam em relação às crianças. Quantos filhos nós temos aqui de corações machucados porque seus pais são frutos de um mau casamento, de uma união que não manifestou amor, e hoje estão aqui, eu tenho certeza que também têm seus corações machucados, feridos, magoados, transtornados, desacreditando totalmente no amor e, consequentemente, desacreditando também em Deus. Não é? Nós sabemos disso. A maioria de nós vive essa situação. Eu acho difícil até ter um que não passou por essa experiência ou não esteja passando por essa experiência. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Eu gosto de olhar para a palavra de Deus. A minha experiência é essa: ver o que ela diz e acreditar nela. Crer no que ela diz, embora os meus sentimentos e as minhas emoções digam o contrário. Mas ai daquele, né? Você há de conviver comigo, que se deixar guiar pelos sentimentos e pelas emoções. Nós não podemos deixar que os sentimentos nos dominem. Porque os sentimentos vêm e vão, eles mudam, de manhã, de tarde e de noite. Eles são incoerentes, instáveis, incorretos, e eles não têm nenhuma capacidade de nos nortear naquilo que é certo. Por isso eu tenho que ter uma sobriedade, se eu quero me libertar desse jugo do inferno, se eu quero me libertar desse jugo de sofrimento que me machucou, me deixou endurecido, se eu quero me libertar disso, eu preciso acreditar na Bíblia. Eu preciso acreditar na palavra de Deus. Eu preciso acreditar naquilo que ela nos ensina. E eu prefiro seguir esse caminho. E eu tenho seguido esse caminho. Eu não vim de um lar também muito fácil. Com 15 anos eu já era órfão de pais vivos. Sabe o que é órfão de pais vivos? É aquela situação, você tem o pai e a mãe, mas você está vivendo sozinho. Então eu sei o que é isso. Eu passei por isso. Então nós precisamos acreditar naquilo que a Bíblia diz. Aquilo que a Bíblia diz. Romanos 5,8 diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Quando nós temos a experiência então de conhecer a Deus e conhecer o seu amor, que se manifestou na cruz em Cristo Jesus, aquele que amou a nós de fato, a ponto de dar a sua vida por nós, aquele que está conosco até o dia de hoje, embora a nossa rebeldia contra Ele, nós podemos perceber a sua presença, nós podemos perceber a sua mão generosa a nos cercar, a nos ajudar em qualquer situação. Então eu tenho que crer nessa palavra. Eu tenho que crer naquilo que Paulo está demonstrando aqui para nós. Ele disse assim, no capítulo 12, versículo 31, ele diz assim: eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente, um caminho melhor. E eu não poderia deixar de te dizer outra coisa, principalmente porque Deus me mandou dizer isso, que você deve procurar hoje. Se você não conhece, não conheceu, não experimentou, você deve conhecer hoje, procurar hoje, conhecer esse caminho melhor que Deus tem para todos nós, que é o caminho do amor.
Aí você vai dizer: ah, pastor, mas eu estou muito machucado, eu sofro demais, eu sofri demais, eu estou muito magoado e eu guardo muitas más lembranças e tal. Olha, nós temos que fazer assim, nós temos que acreditar na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Temos que obedecer. Ainda que o meu coração não diga aquilo, eu não estou sentindo aquela vontade de amar, aquela disposição de amar, mas eu tenho que aprender a obedecer a palavra de Deus e determinar para mim mesmo: eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou ser diferente. Você tem que tomar essa decisão. Então o amor não é uma questão de sentimento, é uma questão de escolha, é uma questão de opção. Eu decidi fazer assim, porque eu quero, de todas as maneiras, obedecer a Deus e receber dele o que ele tem de melhor para mim. Então essa é a experiência que cada um tem que viver a sua. Tem que passar por ela. Quando eu era jovem, né, na fase até do meu casamento, eu me converti, estava muito feliz com a minha esposa. E aí comecei a viver uma nova família com a minha esposa. E eu senti um alívio muito grande de ter saído da minha casa e do meu pai, da minha mãe, que já estavam separados, eles nem viviam juntos mais, e de tudo que eles viviam e representavam. Ai, que gostoso, estou livre, sossegado e feliz da vida. Até que chegou alguém e falou para mim assim: tudo bem? Tudo bem. E a sua mãe? Ah, minha mãe está lá na vidinha dela de sempre, macumbeira, pecadora, está lá na beira do inferno. Se eu puder, eu empurro ela lá para dentro ainda. E alguém mostrou para mim naquele dia uma realidade que eu não conhecia. Eu era novo na fé, né? Ela disse assim: olha, a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pastor Rodrigo disse aqui uma coisa ontem aqui, né? Ele disse que o maior perdão que você possa dar a alguém nunca será maior do que o perdão que Deus deu a você. Então, aquela pessoa que te magoou, que te feriu, que trouxe a maior transgressão na sua vida, se você perdoar, você não tem vantagem nenhuma, porque Deus amou a você e te deu um perdão muito maior. Então essa pessoa me orientou. Eu era um jovem ainda, tinha 21 anos de idade. Então essa pessoa me orientou e falou assim: olha, se eu fosse você, ia lá e se reconciliava com a sua mãe. Eu falei: ai meu Deus, me fala para ser missionário na África, me manda para a Índia. Eu prefiro qualquer coisa dessas do que ter que ir lá e se reconciliar lá com a minha mãe. O que eu vou falar? O que eu vou dizer? Meu Deus do céu. Coração magoado, coração machucado profundamente, com marcas de uma vida inteira de sofrimento. Ela disse: pois é, mas é o que diz a Bíblia. Você prefere seguir a Bíblia ou seguir a sua vontade? Ai. Então eu decidi escolher seguir a Bíblia. E aí um dia, não muito, nem demorei muito, mas naquela semana mesmo eu a procurei. E a minha casa naquela época, onde eu nasci, fui criado, se eu chegar lá, você tinha que subir uma escada de uns 16 degraus mais ou menos. Foi duro subir aquela escada. Como foi difícil chegar lá em cima.
Mas quando eu consegui chegar lá e a minha mãe olhou para mim, e eu olhei para ela e nós nos abraçamos, nem falamos nada um com o outro, só nos abraçamos e choramos juntos. E quem conheceu a minha mãe, alguns aqui conheceram, quando ela dá testemunho da sua conversão, ela disse assim: eu me decidi por Cristo por causa do amor que Ele manifestou para mim naquele dia. Então aquele ato meu quebrou as cadeias do inferno que seguravam a minha mãe naquela vida que ela vivia. Anos mais tarde eu pude batizá-la, levá-la para Cristo e alguns outros da família. Qual o milagre que aconteceu ali? Qual a profecia? Qual é o dom que se manifestou ali? Qual foi a virtude que quebrou aquele jugo? O amor. O amor. E esse amor não tem tamanho. Paulo diz aqui, ele é paciente, é benigno, não tem inveja, não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não suspeita mal, não se alegra com a justiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Diga comigo, o amor nunca falha. Vamos dizer mais forte? O amor nunca falha. Não é não? Que coisa tremenda. Não pense você que eu fui lá naquele encontro dizendo assim: eu amo a minha mãe agora, eu estou apaixonado pela minha mãe. Não. Eu fui chorando, queridos. Foi a mesma coisa que engolir uma tilápia assim, com espinho, tudo quanto é lado assim. Foi muito sofrimento. Mas eu obtive uma vitória naquele dia sobre o mal, sobre o inferno, sobre o diabo, que me rendeu e tem me rendido lucro até hoje. Primeiro porque a gente, quando é liberto dessas mágoas, quando é liberto dessas marcas que o diabo faz no nosso coração, é um grande alívio. É uma grande bênção você dormir e não ficar mais pensando naquela pessoa, magoado com aquela pessoa. Você nem lembra mais. Passou da sua memória. Deus tira toda a mágoa, Deus tira toda a má lembrança, Deus tira toda a dor, tira todo o sofrimento. Ele nem deixa você lembrar dessas coisas. Se não fosse o dia aqui especial, o motivo, eu nem estaria falando sobre isso, porque passou. Passou. Então nós ganhamos demais. A libertação é grande demais para nós, quando nós perdoamos as pessoas que nos ofendem, que nos machucam. Quando nós decidimos por Deus amar e perdoar. Você está entendendo, querido? Você está entendendo o que Deus está falando em você nesta noite? Muitos aqui vieram por causa da comemoração, né? Mas Deus ama você e quer abençoar a sua vida de uma forma muito maior. E isso não vale só para a mãe, não. Isso aqui vale para todos. Pais, filhos, todos. Você quer viver uma nova experiência na sua vida? Descubra o que significa essa virtude. Até o Renato Russo cantava isso aqui, né? Outro dia no carro estava escutando o Renato Russo cantar, a Raquel estava comigo, ela falou assim: olha, é gospel. Eu falei: não é gospel não, minha filha. Não tem nada de gospel isso aqui não. Porque não é do tempo dela, entendeu?
Mas é uma experiência que não precisa ser gospel para você passar por ela. Basta você crer na palavra de Deus. Nesta noite diga: Senhor, eu creio na tua palavra. Eu creio que essa virtude aqui, essa virtude me dá um poder de milagres na minha vida. Você já viu o que tem de gente procurando poder para milagres? Tem gente que está aí fazendo de tudo para ver se recebe uma unção de poder, se ela fica mais poderosa, ela quer se sentir mais poderosa, porque que bênção é você ter a unção e o poder de Deus sobre a sua vida, não é não? Mas Paulo está dizendo assim, ó querido, olha essa receita aqui, olha, você não precisa ficar adivinhando a vida de ninguém, você não precisa ter poder extraordinário nenhum, o poder extraordinário aqui é o poder do amor, e não é uma questão de você receber uma coisa sobrenatural, é uma questão de você obedecer a Bíblia, obedecer aquilo que diz a palavra de Deus. Está entendendo? Quantos aqui estão preparados para isso?